planos, metas, ama a si mesmo, etc, etc. Aqueles que realmente amam a vinda do Senhor. Esses, definitivamente, têm o caráter de Cristo formado neles. Se não me engano, foi Jessica Luiz mesmo, que caminhando pela rua, disse certa vez assim a alguém que estava com ela: que bom seria que essa conversa que estamos tendo fosse interrompida na próxima esquina, porque nós então encontraríamos com ele. Todos quantos amam a sua vinda, esses receberão a coroa da justiça. Porque eles não amam mais nada, amam a sua vinda. Por que amam a sua vinda? Porque amam a ele. Uma das palavras para a vinda do Senhor é parousia, que significa presença. Nós não amamos os eventos relacionados à vinda do Senhor Jesus. Nós amamos aquele que vem, o Senhor Jesus. Cristo. Esse é que nós aguardamos. Maranata, vem, Senhor Jesus. Irmão, seja honesto. Ninguém ora assim, se não tem esses assuntos resolvidos. Não é? Coração dividido não ora assim. Então, por isso, Paulo coloca essa expressão aqui. Segunda característica do Stéphanos, coroa, segunda marca, segundo significado, é uma recompensa. Stéphanos, coroa, é uma recompensa pelo serviço fiel. Você quer ver? Deixa eu citar de cor para você. 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, sua vinda, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vós recebereis a imarcessível coroa de glória. Quem? Para quem Pedro está escrevendo? De quem Pedro está falando especificamente? Quem é o vós aí? Presbíteros. Anciãos das igrejas locais. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. 1 Pedro 5,1. Eu, presbítero, como eles. Pedro era presbítero em Jerusalém, além de ser apóstolo. Então eu rogo aos anciãos, porque eu também sou um ancião como vocês. Pastoreai o rebanho de Deus, não com sorte da ganância, mas de boa vontade. Cita as características maravilhosas naquele capítulo que refletem quem foi o Supremo Pastor, nosso Senhor Jesus. Então ele diz, sirvam assim, cuidem assim, como episcopos, como anciãos e tudo que compete a essa função de governo da igreja, como a Bíblia chama. Se vocês fizerem assim, Pedro vai dizer, quando o Supremo Pastor, vocês são só uma figura dele. Então, conheçam bem a ele, porque é ele que vai se manifestar. E se vocês forem fiéis, então vocês vão receber uma imarcessível coroa de glória. Você vê? O que isso significa? Significa recompensa por um serviço fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Nosso irmão pela manhã hoje nos deu um vislumbre tão importante da história da igreja. Eu aconselharia você, irmão, a tomar essas mensagens e ouvir de novo. Cada item. Porque nós estamos deitados neste berço. Você ouviu o que foi dito sobre John Nelson Darby? Um dos maiores mestres da história da igreja foi John Nelson Darby. No entanto, você viu o que aconteceu? Como nós temos necessidade de guardar o nosso coração a cada passo. De tudo aquilo que foi mencionado pela manhã. Porque é a nossa história. É a história da igreja. Cada um de nós pode entrar no mesmo erro. Começaram no espírito e terminaram na carne. Começaram como bons cuidadores e terminaram como dominadores. Começaram como servos e terminaram como tiranos. Vós recebereis uma imarcessível coroa de glória, recompensa pelo serviço fiel. Mais uma característica de Stéphanos, ou de coroa. Tiago 1,12. Perseverança na provação. Olha o que Tiago diz, olha que importante. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Stéphanos, de novo,
Sempre aí, em todos esses textos, a mesma palavra. A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu, mais uma vez, aos que o amam. Está vendo, irmão? Porque se nós amamos a Ele, então está tudo certo. Mas se esse relacionamento for afetado, está tudo errado. Então, perseverança. Perseverança é a palavra-chave. Se quisermos buscar uma palavra-chave para Hebreus, é perseverança. Aqueles que pela fé e perseverança, longanimidade, constância, herdam as promessas. Então, se perseverarmos, Paulo escreve a Timóteo, com ele reinaremos. Aqui eu quero colocar o versículo de modo negativo, tá? Mas eu não vou me estender sobre ele, não. Porque quero me manter prudente. E quero estar longe de qualquer dogmatismo. Mas essa é a palavra de Paulo para Timóteo, 2 Timóteo 2. Ele diz, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Então vou fazer uma pergunta para você agora. E se não perseverar? Com ele não reinaremos? E se com ele não reinarmos? Por isso eu disse para você que há muitas perguntas. E temos que tomar cuidado com os dogmatismos. E se nós não reinarmos, mas somos santos verdadeiros, onde nós estaremos? Cuidado com as respostas. Muitos têm muitas respostas. Eu não vou te dar nenhuma resposta. Mas o fato é, se perseverarmos, com ele reinaremos. Mas se não perseverarmos, certamente com ele não reinaremos. Claro, né? O reverso tem que ser verdade. E a última menção foi citada hoje pela manhã, Apocalipse 3:11. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então aí está mais uma relação, mais um verso que nos traz luz sobre essa questão da coroa, Stéphanos. É guardarmos o que temos recebido. Ora, queridos irmãos, será que realmente temos guardado o que temos recebido? Paulo viu diferença, interessante, entre os cristãos amados de Tessalônica, já lemos alguns versículos aí de Tessalônica. Na primeira carta ele diz assim, que o testemunho de Tessalônica foi tão forte, tão impactante, que ele usa uma expressão que na língua original fala de um tambor sendo soado. É retumbância. Quando você soa um tambor, né? Soa os tambores, e se escuta aí, às vezes a quilômetros de distância. Então Paulo diz, o vosso testemunho, Tessalônica, repercutiu. Está vendo essa palavra? Repercutiu. Fala do soar dos tambores. A igreja de Tessalônica foi bem estabelecida, amava o Senhor, e o testemunho repercutiu pela região. Agora ele vai dizer assim, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Imagina como eram os de Bereia. Porque é dito porque eles conferiam, examinavam as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Você vê que maravilha, irmão? Isso é o que o Senhor tem designado para nós hoje. Mas nós temos amado tanta coisa mais do que as escrituras, não é, irmão? Tanta perda de tempo, tanta bobagem, tanto lazer que não acaba nunca, tanta distração, tanta televisão, tanto celular, tanta... Ah, que o Senhor tenha misericórdia. Os de Bereia. Ah, querido irmão, se o Senhor levantar no nosso país alguns poucos que possam compor espiritualmente o que a Bíblia chama de Bereia, ah, irmão, nós não temos ideia do que o Senhor é capaz de fazer no nosso país. Com bereanos, que estão aos seus pés, não são dogmáticos, ferozes, cheios de bravatas, mas homens que amam o Senhor, amam sua palavra, e já decidiram no seu coração. Nada se colocará no meu coração ao lado do Senhor e da sua palavra. Nada. Esses são os bereanos. Então, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Então você está vendo várias menções desse termo Stéphanos, coroa. Você vê que tem a ver com honra, recompensa, dignidade, está tudo aí, já citei para você. O que mais? Perseverança, uma recompensa por serviço fiel. Então é sempre algo a ser alcançado. Pelo ímpio? Não. Pelo santo.
Por isso somos exortados.